Bem, vamos lá então, dando continuidade aí a essa disciplina. Então, capítulo 11, projeto de vigas e eixos. Bem, acostumado a dar aula no quadro, para dar aula assim online é meio complicado, mas vamos lá, vou fazer o melhor que eu posso aqui. Eu vou lendo e qualquer coisa eu vou explicando aqui, tá certo? Então vamos lá, capítulo 11, projeto de vigas e eixos. Então, vou abrir aqui mais. Então, o objetivo do capítulo. Neste capítulo, discutiremos como projetar uma viga de modo que ela seja capaz de resistir tanto a carregamentos de flexão como de cisalhamento. Especificamente, serão desenvolvidos métodos para projetar vigas prismáticas e determinar a forma de vigas totalmente solicitadas. No final do capítulo, consideraremos o projeto de eixos baseado na resistência aos momentos fletores e de torção. Bem, então aqui para análise, para projeto de vigas, é necessário que a primeira coisa a gente tem em mente é o tipo dos perfis que existem. Né? Então, normalmente na engenharia, a gente trabalha com estrutura, trabalha com aço, né? Da Uzi Minas, aqui no Brasil, da Gerdau, e com madeira, né? Estrutura de madeira, estrutura de aço, estrutura de madeira. Então nós precisamos entender, né, alguns perfis que você encontra no mercado. Né? Então existe perfil duplo T, T, U, cantoneira L, tubos circulares, ou seção circular, seção quadrada, barra reta, né, que é a reta angular. Então essas são as principais que você encontra. As características que a gente necessita para fazer o projeto, né, de uma viga é dado pelo fabricante os dados, né, que a gente precisa. Tá? Então a Gerdau e a Uzi Minas ela fornece esses dados. E aqui no livro tem lá no apêndice B, né, tem alguns dados, né, dos perfis para abas largas, cantoneira e U, lá no final do livro. E vai ser preciso, né, nós nos familiarizarmos com essas tabelas, porque é de lá que a gente vai projetar e vai escolher, né, o perfil, as dimensões do perfil que a gente vai utilizar. Então vamos lá. 11.1. Base para o projeto da viga. Vigas são elementos estruturais projetados para suportar carregamentos aplicados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal. Devido ao carregamento, as vigas desenvolvem força cortante interna e momento fletor que, em geral, varia de ponto para ponto ao longo do eixo. Isso foi o trabalho passado, o teste passado que eu passei para vocês, foi justamente analisar ponto a ponto as tensões de cisalhamento, as tensões de flexão, as tensões principais e a tensão máxima de cisalhamento. Então vocês estão bem sabendo o que é isso. Algumas vigas também são sujeitas a uma força axial interna. Entretanto, os efeitos dessa força muitas vezes são desprezados no projeto, pois a tensão axial geralmente é muito menor que as tensões desenvolvidas por cisalhamento e flexão. Diz-se que uma viga selecionada para resistir às tensões de cisalhamento e flexão é projetada com base na resistência. Desta maneira, o projeto requer o uso das fórmulas de cisalhamento e da flexão desenvolvidas no capítulo 6 e 7, que vocês já estão por dentro disso aí. A aplicação dessas fórmulas, no entanto, limita-se a vigas feitas de material homogêneo que tem um comportamento linear elástico. Até porque toda a teoria é desenvolvida para materiais homogêneos que trabalham na região, né, linear elástica. Não trabalha com plasticidade. Então aqui você está vendo a figura 11.1, um carregamento qualquer, tá certo? Uma viga ela é pinada e no outro é rolete
empinada e uma carga qualquer distribuída W, né, e uma carga concentrada, tá? O eixo X e o eixo Y. E aqui você vê, como nós aprendemos, tiramos, né, um cubinho para análise, né, do plano de tensão, tá? Então aqui está mostrando, né, o comportamento, como é que está dentro da estrutura em um ponto, como é que está se comportando as tensões de cisalhamento, as tensões principais e a tensão de cisalhamento, tá certo? Então vamos ver o que ele fala mais aqui. A análise de tensão de uma viga geralmente despreza os efeitos provocados por carregamentos externos distribuídos e forças concentradas, como mostra a figura 11.1. Essas cargas criam tensões adicionais na viga, diretamente sobre a carga. Assim, desenvolve-se uma tensão de compressão, σy, além da tensão de flexão, σx, e da tensão de cisalhamento, tal xy, discutida já anteriormente nos capítulos anteriores que a gente estudou. Usando-se métodos de análise avançados, como os da teoria da elasticidade, pode-se mostrar, no entanto, que a tensão σy, ou a tensão 2, né, a tensão, diminui rapidamente com a altura da viga, e para a maioria das vigas usadas na prática da engenharia, o valor máximo de σy representa apenas uma pequena porcentagem em comparação com os esforços de flexão, que é a σx, isto é, a tensão x é muito maior que a σy, né? Então, a tensão de flexão em x é muito maior que σy. Além disso, no projeto em geral se evita a aplicação direta de cargas concentradas. Para tanto, usam-se chapas de assento que distribuem tais cargas mais equilibradamente sobre a superfície da viga. Apesar das vigas serem projetadas sobretudo para robustez, também devem ser escoradas adequadamente ao longo de seus lados para que não apresente flambagem, quer dizer, ela não flexione lateralmente, ou torna-se instável de repente. Em alguns casos, as vigas devem ser projetadas para resistir a uma quantidade limitada de flexão, quantidade de deflexão ou flecha, né? Como ao suportar tetos feitos de materiais frágeis como o gesso. Os métodos para determinar a deflexão das vigas serão apresentados no capítulo 12, que nós iremos estudar mais na frente, né? Estudar flecha ou deflexão, né? Deflexão ao longo da viga, né? E depois lá nós vamos estudar também a parte de flambagem, né? E as limitações impostas à sua flambagem, em geral, são discutidas nas normas de projeto estrutural mecânico. Então vamos lá, 11.2. Então é muito importante aqui, isso aqui é nos capítulos principais que vai ensinar você a prática de projetar vigas, tá certo? É o método da resistência, tá? Então projeto de vigas prismáticas. Então dê valor a isso aqui. Para projetar uma viga com base na resistência, o engenheiro deve impedir que o esforço de flexão e a tensão de cisalhamento excedam os esforços de flexão e a tensão de cisalhamento admissíveis para o material. Então, tudo que você calcula, você vai comparar, né, com o que é admissível do material. Se for maior, a viga tem que reprojetar, recalcular a seção transversal dela, mudar o material, né, porque não vai suportar, ela vai sofrer algum tipo de problema. Então, cisalhamento admissível para o material, como definido nas normas estruturais e mecânicas. Se o vão livre da viga for relativamente grande, fazendo com que os momentos internos tornem-se grandes, deve-se considerar, em primeiro lugar, o projeto baseado na flexão e verificar a resistência ao cisalhamento. Esse tipo de projeto de flexão exige que se determine um módulo de resistência da viga. Então é importante você memorizar isso aqui. Esse nome, módulo de resistência da viga, que consiste na relação entre o momento de inércia e a distância do centro de massa, centro de gravidade, da linha neutra à borda, né? Ou seja, ele chama de S. S é igual a I dividido por C. Então, usando a fórmula de flexão, né, a tensão é MC sobre I, né? A gente aprende que é MY sobre I, aqui ele chamou de C, tá? O Y ele chamou de C. Então, MC sobre I. Então, nós temos, desenvolvendo essa equação, nós vamos verificar, né, substituindo I sobre C por S, né? Então, vai ficar o S
necessário é igual ao momento de inércia, o momento fletor dividido pela tensão admissível, que isso aqui você vai encontrar, né, através da tensão de ruptura, né, com relação ao teu fator de segurança, que é do engenheiro. O engenheiro que escolhe o fator de segurança. É ele quem escolhe. Não é tabelado, sugere que seja 2, mas normalmente quem escolhe é o engenheiro. Se ele quiser ganhar concorrência, ele faz com que a seção transversal da viga que ele escolheu, dentro dos limites possíveis, seja o menor possível, para diminuir o peso e diminuir o custo. Né? Mas se ele preza pela segurança dele, do CREA dele, ele deixa a seção transversal bastante, né, grossa, bastante larga. Então, nesse caso, M será determinado pelo diagrama de momento da viga, momento fletor da viga, né? E esforço de flexão admissível, sigma admissível, especificado em normas de projeto. Tá? Em muitos casos, o peso desconhecido da viga é pequeno e desprezível em comparação com a carga que ela deve suportar. Quer dizer, a maioria das vezes a pessoa calcula, né, projeta a viga e não leva em consideração o peso dela, né, porque é muito pequeno com relação ao carregamento. Mas, de qualquer forma, pode ser que você queira, né, usar, você pode utilizar. Ponto, então. Entretanto, se o momento adicional provocado pelo peso tiver de ser incluído no projeto, a escolha de S será feita de modo que exceda levemente SNEC, tá certo? Claro que vai aumentar um pouquinho, né? Se aumentou o carregamento devido ao peso próprio da viga, vai aumentar o S, né? Uma vez que SNEC seja conhecido, se a seção transversal da viga tiver uma forma simples, como um quadrado, um círculo ou um retângulo, de proporções largura e altura conhecidas, suas dimensões serão determinadas diretamente a partir de SNEC. Tá? Uma vez que, por definição, SNEC é momento de inércia dividido pela distância da linha neutra borda. Então, o I para uma seção quadrada retangular, BH3/12, né? Então, já pode dimensionar através, encontrar a base e a altura conhecendo o S, né? E o C, então tu encontra o BH3/12, tu tem a base e a altura, no caso de uma quadrada, uma massa retangular ao quadrado. Entretanto, se a seção transversal estiver composta por vários elementos, como ocorre com vigas de abas largas, no caso a T ou a duplo T, até mesmo, né, na cantoneira, podemos determinar um número infinito de dimensões da alma e da aba que satisfaça o valor de SNEC. Então, está falando alma, é o pescoço, né, da viga T, né, a web. E a mesa, né, só tem a mesa superior, a aba superior, né, do T. Então, lembrar bem, né, depois pegar a figura e essa definição do que é aba, do que é mesa, do que é pescoço, do que é web, do que é aba. Tá? São termos usados na engenharia de projeto estrutural. Na prática, porém, os engenheiros escolhem uma viga em particular que satisfaça o requisito que S seja maior que o SNEC, nos manuais que relacionam os padrões disponíveis dos fabricantes. Em geral, várias vigas que tenham o mesmo módulo de resistência podem ser escolhidos nas tabelas. Se as deflexões não representam restrições, geralmente a viga que possui a menor área transversal será escolhida, pois é feita com menos quantidade de material e, portanto, mais leve e barata que as outras. Então, o aço, o ferro, ele é vendido por peso, né? Então, quanto mais leve, mais barato. Agora tem que ter cuidado aqui para não escolher uma viga muito leve, uma seção transversal muito próximo, né, da ruptura, chegar perto da tensão admissível, para você não correr o risco né, de quem for utilizar, colocar um carregamento um pouquinho a mais e de repente ruir tudo. Né? Então tem que ter cuidado. E outra coisa aqui é que, ele vai falar se for possível, né? Porque muitas vezes, né, quando você está fazendo um projeto, você não pode, né, fazer com que haja uma deflexão muito grande, né, na viga, porque
Uma é como ele falou ainda agora, se for para forro de, né, seja de material frágil, vai quebrar, vai rachar o forro, então não pode deflexionar muito. Outra, muitas vezes, né, o projeto é de uma máquina e a diferença pode fazer com que cause problemas, né, na hora da utilização devido a essa flexão que pode acontecer. Então vamos lá. A discussão anterior supõe que a tensão de flexão admissível do material é a mesma tanto sob tração como sob compressão. Isso aqui no caso do aço, né? O aço, a tensão de compressão e de tração ele é o mesmo, mas no caso de outros materiais, principalmente no concreto, o concreto, a tensão de tração dele é muito pequena com relação à de compressão. O concreto resiste muito à compressão e resiste pouca tração. Logo ele vai romper, né? Então aqui, neste caso, a viga com ação transversal simétrica em relação ao eixo neutro deve ser escolhida. No caso, quando for o aço, né? O outro material que a tensão admissível de compressão e tração sejam iguais. Entretanto, se as tensões de flexão admissível sob tração e compressão não forem as mesmas, a escolha de uma seção transversal assimétrica será mais eficiente. Nessas condições, a viga deve ser projetada para resistir tanto ao maior momento positivo quanto ao maior momento negativo no vão. Então, por exemplo, uma viga bem apoiada, né, ela tem o momento é positivo, ela traciona as fibras abaixo da linha neutra e comprime as fibras acima da linha neutra. Então, se for um material que a tensão admissível seja diferente para tração e compressão, e então a seção transversal, né, assimétrica serão as mais utilizadas nesse caso. Então aqui, parágrafo. Uma vez selecionada a viga, podemos usar a fórmula do cisalhamento. Tensão de cisalhamento admissível tem que ser maior que VQ sobre T, onde V é a força cortante, Q é o momento estático e o momento de inércia T é a largura da web, ou né, do pescoço, no caso da viga T, ou da largura se for uma viga quadrada ou for de seção uma barra reta. Então, para verificar se a tensão de isolamento admissível não será excedida, a gente usa essa equação. Em geral, esse requisito não apresenta problema. Entretanto, se a viga for curta e suportar cargas concentradas grandes, a limitação da tensão de cisalhamento determinará seu tamanho. Essa limitação é particularmente importante no projeto de vigas de madeira, porque esta tende a rachar ao longo de suas fibras devido ao cisalhamento. Então, você depois vê lá no capítulo 7, né, figura 7.6. Então, os tipos de vigas, né? Nós temos as vigas fabricadas. Como as vigas geralmente são feitas de aço ou madeira, vamos discutir agora algumas propriedades tabeladas das vigas feitas desse material. Perfis de aço, que a gente mais trabalha na engenharia naval, né? A pessoa que trabalha em estaleiro trabalha com viga de aço, mas não quer dizer que você não vai construir um barco, né? Um barco que seja de madeira, né? Ou mesmo de fibra. Vamos lá, perfis de aço. A maioria das vigas de aço é produzida por meio da laminação a quente de um lingote de aço até que se obtenha o formato desejado. Tais formatos, denominados perfis laminados, têm propriedades tabeladas no manual da American Institute of Steel Construction, AISC, Instituto Norte-Americano de Aço de Construção. Uma relação representativa de vigas de abas largas desse manual é oferecida no apêndice B, como eu falei anteriormente. Então depois vai lá no apêndice B e dê uma olhada nesses perfis que você vai precisar para projetar, né, quando for passar a lista de exercício e quando você for fazer seu segundo teste, né, você vai ter que saber consultar essas tabelas. Então, ponto, né? Como observado nesse apêndice, as vigas de abas largas são projetadas segundo sua altura e peso por unidade de comprimento. Por exemplo, uma viga de aba larga da W18 por 46 indica um perfil de abas larga, que é o W, com a altura de topo a base de 18 polegadas e o peso por pé 46 libras, 46 libras pé. Então, da Gerdau e da Uzi Minas vai te dar isso aqui, quilonewton metros, né? Você vai ver já nos padrões, né, nacionais.
aqui no caso é inglês, né? Padrão americano. São informados para qualquer perfil tabelado o peso por comprimento, as dimensões, tá certo? A área da ação transversal, o momento de inércia e o módulo de resistência. Então, isso aqui vem na tabela lá do apêndice B ou então da Usimina e da Gerdau. Vão te dar esses valores aqui. São informados para qualquer perfil tabelado o peso por comprimento, as dimensões, a área da ação transversal, o momento de inércia e o módulo de resistência. Ele vai te dar um momento de inércia em X e Y, tá? Depois você vai ver lá na tabela. Consta ainda o raio de giração R, uma propriedade relacionada com a resistência à flambagem do perfil, que discutiremos no capítulo 13. O apêndice B e o manual da AISC também relacionam dados de outros elementos, tais como vigas de perfil U e cantoneiros, tá? Como eu tinha falado anteriormente. Então aqui está uma viga típica, né, duplo T, né? Então aqui a mesa superior, a aba superior, mostrando 0,605 polegadas, tá certo? A altura, né, que ele diz aqui, ó, a altura de topo a topo, 18 polegadas, ele já te dá essa altura como se fosse a altura da web, ou do pescoço, ou da alma. Só que quando ele te dá essa altura, ele te dá do fundo ao topo, tá? Te dá a espessura da alma, que é 0,360, e a largura total da aba, ou da mesa, 6 polegadas. Então está aqui W 18 por 46. Então pergunta, o que é o W? O que é o 18? Altura da alma. E o que é o 46? 46 é libra por pé, tá certo? Ele colocou aqui, ó. 46 libra pé. Seções de madeira. A maioria das vigas de madeira tem seção transversal retangular, porque assim se torna fácil de fabricar e manusear. Então você vai ver, quando você for construir qualquer coisa de madeira, você vai encontrar lá, aqui na Pernambuco é o barrote, né? as terças, né? E outros, né, nomes que chamam aí quando você vai comprar a madeira. Né? A gente chama também de pernamanca, mas é isso aí caracterizado de acordo com a ação transversal da peça. Tá aqui. Os manuais, como o da National Forest Productions Association, Associação Nacional de Produtos Florestais, relaciona as dimensões da madeira usada no projeto de vigas. Em geral, tanto a dimensão nominal quanto a real são informadas. A madeira é identificada por suas dimensões nominais, tais como 2 por 4, 2 polegadas por 4 polegadas. No entanto, suas dimensões reais ou acabadas são menores, 1,5 polegadas por 3,5 polegadas. A redução das dimensões ocorre devido à necessidade de se obter superfícies lisas a partir da madeira em estado bruto. Obviamente, deve-se usar as dimensões reais ao executar os cálculos dos esforços para vigas de madeira. Então aqui você vê as vigas mestra de chapa de aço. Então, normalmente essa viga de duplo T é chamada de viga mestra. Tá? Então você vê uma viga que é soldada e uma viga que é parafusada. Tá? Então você pode configurar. Na engenharia naval, né, normalmente os perfis em grandes navios, você não encontra no mercado para vender. Você tem que fabricar no estaleiro. Tá? Então normalmente é soldada ou parafusada. Na realidade, parafusada acho meio difícil hoje em dia usar. É mais soldado para a engenharia naval. Mas pode ser que tenha, tá? Seções compostas. Uma seção composta é construída com dois ou mais elementos unidos para formar uma única estrutura, como indicado pela equação 11.1. Tá? Então, a equação 11.1 é essa equação aqui. Ó. Passou já, aqui. Equação 11.1. É M sobre a administrativa do cálculo S necessário. Então, a gente vai seções de madeira. São seções compostas. Uma seção composta é construída com dois ou mais elementos unidos para formar uma única estrutura, como indicado pela equação 11.1. A capacidade de a viga resistir ao aumento varia diretamente conforme seu módulo de resistência. S. E como S é igual ao módulo, é igual ao momento de inércia dividido pela distância da linha neutra à borda, então S aumenta
se aumentar. Então, esse aumento é diretamente proporcional à seção transversal, certo? Se o momento de inércia aumenta, o S aumenta. A fim de aumentar o momento de inércia, a maior parte do material deve ser colocada tão longe do eixo neutro quanto possível. Naturalmente, essa é a condição que torna a viga de abas largas tão eficiente para resistir a um momento. Isso aqui, né, quando vocês estudaram o capítulo passado, vocês viram que a tensão de flexão ela é zero na linha neutra e ela é máxima nas bordas. Né? Tanto possível que for tensão de flexão negativa ou positiva, tá certo? A maior na borda e zero na linha neutra, enquanto que o momento, a tensão de cisalhamento ela é zero nas bordas, né, no topo e no bote, né, em cima e embaixo, e ela é máxima na linha neutra. Tá aqui, ó, no caso de cargas muito grandes, entretanto, o perfil de aço laminado disponível pode não ter o módulo de resistência suficiente para suportar dado momento. Em vez de usar várias vigas para suportar a carga, os engenheiros geralmente constroem uma viga com chapas e cantoneiros. É isso que eu falo, que na engenharia naval, né, vai ter umas vigas assim bem gigantescas que é construída no próprio estaleiro. Tá? Então a viga, e também muitos engenheiros eles colocam duas vigas. Tá? Como não tem no mercado e ele também não quer mandar construir, ele coloca duas. Né? Pode botar duas, pode botar quatro, aí depende do cálculo estrutural dele e de como ele vai utilizar. Ele não pode botar, por exemplo, quatro e de repente inviabilizar o projeto. As vigas mestras da figura 11.3, por exemplo, têm duas abas de chapas soldadas ou parafusadas por meio de cantoneiras. A alma, tá certo? A alma é o web, né? O pescoço. As vigas de madeira também são construídas geralmente sob a forma de seção em caixão, figura 11.4a. Então tá aqui, 11.4a. Vigas caixão de madeira. E essa outra aqui, vigas de lâminas coladas, muito usado de madeira. Né? Então as vigas de madeira também são construídas geralmente sob a forma de seção em caixão, figura 11.4a. São feitas com arma de madeira compensada e tábuas mais largas para as abas. Isso aqui é mais usado, eu já vi essa construção nos Estados Unidos, né? No Brasil, normalmente, dificilmente a gente vê alguém fazer, né? Mas tem um cara que eu conheci que ele fez mestrado nessa área de estrutura de madeira, que ele fez isso aí, né? Vigas em balanço, né? Dessa forma aí. Nos vãos muito grandes são usados vigas de lâminas coladas. Né? Pancada de madeira, cola várias peças uma sobre a outra. Pode ser também pregado ou parafusado, né? Esses elementos são feitos de várias tábuas coladas para formar uma única unidade. Coisa de americano. Né? Como no caso de seções laminadas ou vigas feitas de uma única peça, o projeto da seção composta requer que a flexão e o cisalhamento sejam verificados. Então tem que verificar os dois. Tensão máxima de flexão e tensão de cisalhamento máximo. Além do mais, a tensão de isolamento deve ser verificada nas peças de fixação, tais como solda, cola, pregos, etc., para assegurar que a viga atue como peça única. Os princípios para essa verificação foram descritos na seção 7.4, então depois você dê uma olhada lá. Então, pontos importantes. Né? Vou ler aqui. Então, as vigas suportam carregamentos aplicados perpendicularmente a seus eixos se forem projetadas com base na resistência. Devem resistir às tensões de flexão e de cisalhamento admissíveis. Se qualquer uma dessas aqui, se não obedecer, ela vai ter problema, né? Vai rachar. Né? Admite-se que o esforço de flexão máxima da viga é muito maior que as tensões localizadas provocadas por aplicação de cargas em sua superfície. Procedimento de análise. Então, aqui vai te dar, né, o beabá para você fazer o projeto.
Fundamentado na discussão anterior, o procedimento seguinte oferece um método racional para projetar viga com base na resistência. Então, primeiro, você já sabe fazer desde sólidos 1, diagrama de força cortante, diagrama, né, de força cortante de momento fletor. Né? Isso aí você adotou nisso já. Então, determinar a força cortante e o momento fletor máximo na viga. Em geral, se obtém tais valores construindo o diagrama de força cortante e momento fletor. Então, você vai ter que fazer o diagrama, certo? No diagrama você vai observar os valores máximos disso aí. Tá. Nas vigas compostas, esses diagramas são úteis para identificar regiões em que a força cortante e o momento fletor são excessivamente grandes e podem requerer esforço estrutural ou peças de fixação adicionais. Né? Então, principalmente quando faz viga de concreto armado, né? Vê a ferragem, né? A ferragem toda varia dentro da viga. Você, quem vê por fora, nem imagina como é a ferragem lá dentro. Então tudo ali é para reforçar a viga. Tensão normal média. Se a viga for relativamente longa, quer dizer, distância de um apoio ao outro, ou uma viga em balanço, as vigas em balanço normalmente não são muito longas. Né? Então, se a viga for relativamente longa, os engenheiros vão projetá-la determinando seu módulo de resistência por meio da fórmula da flexão. Então, SNEC é igual ao momento máximo dividido pela tensão admissível. Uma vez determinado o SNEC, calcula a dimensão da seção transversal para formas simples, visto que SNEC é I sobre C. Então, você conhece, você tem o S, e é BH3 sobre 2, no caso da seção quadrada ou retangular, e C é a distância, né, da linha neutra ao topo ou à base. Se usarmos perfis de aço laminados, podemos selecionar diversos valores de S na tabela do apêndice B. Então você vai calcular o S, vai lá com S na tabela e você vai ver que vários perfis encaixam no seu projeto. Você vai ter que escolher um. Então, entre eles, escolheremos o que tem menor área da seção transversal, uma vez que essa viga tem menor peso e, portanto, é mais econômico. Então, viga, como eu já falei, né, o ferro é vendido no peso. Então, quanto mais leve, mais barato que o projeto, mais tu pode ganhar concorrência. Né? Então, deve-se assegurar ainda que o módulo de resistência selecionado S é ligeiramente maior que SNEC, de modo que o momento adicional criado pelo peso da viga seja considerado. Normalmente as pessoas não levam em consideração, porque bem a diferença é muito pouca. Você vai ver nos exemplos que vêm aí na frente. Tensão de isolamento. Normalmente, vigas curtas que suportam grandes cargas, especialmente as feitas de madeira, são projetadas para resistir ao isolamento em primeiro lugar e depois verificadas em relação ao requisito de tensão de flexão admissível. Então ela é projetada em cima da tensão de cisalhamento e depois é verificada, né, se passou no teste da tensão admissível de flexão. Tá? Então, verificar por meio da fórmula de cisalhamento se a tensão de cisalhamento não foi excedida, ou seja, usar tensão admissível tem que ser maior que VQ sobre T, tá certo? Força cortante vezes momento estático dividido pela momento de inércia e o T, que é a largura da peça, no local que você está calculando. Se a viga tem tensão transversal retangular maciça, a fórmula de cisalhamento torna-se que a tensão admissível, cisalhamento admissível, ela é maior ou igual que 1,5 vezes a força cortante máxima dividido pela área. Olha, é importante você memorizar essa equação aqui. Tá? 1,5 da força cortante máxima dividido pela área. A radiação, né, da barra reta ao quadrado. Equação 7,5. Se a seção transversal representa uma aba larga, em geral é apropriado supor que a tensão de cisalhamento seja constante sobre a área da seção transversal da alma, de modo que a tensão admissível tem que ser maior ou igual que a força cortante dividida pela área da alma. Tá? A área da alma é a área do pescoço, onde a área da alma é determinada pela altura da viga multiplicada pela espessura da alma. Tá? Então, como
como eu falei, a altura da alma, eles, né, as normas, o manual do fabricante considera do topo a base, tá? Não é especificamente o tamanho do pescoço, tá? Não é o tamanho da alma ou da web. Adequação das peças de fixação. Essa aqui é que é importante também, que vai ter um exemplo aí que você vai precisar saber isso aqui. A adequação das peças de fixação usadas em vigas compostas depende da tensão de cisalhamento a que tais peças podem resistir. Especificamente, o espaçamento necessário entre pregos ou parafusos de um tamanho particular é determinado pelo fluxo de cisalhamento admissível. Então, ó, memorizar isso aqui. QADM é o fluxo de cisalhamento admissível, que é força cortante vezes momento estático dividido pelo momento de inércia, calculado nos pontos da seção transversal em que se localizam as peças de fixação. Ver seção 7.4. Bem, então essa parte teórica aqui, né, você depois dê uma lida, dê uma olhada. Né? No próximo vídeo eu vou analisar esses dois exercícios que vem a seguir, tá certo? Então, não deixe de assistir essa aula. Um abraço, até mais.